Olá, sejam bem-vindos a mais uma correção de um pet. Eu e o Matheus, a gente está aqui para fazer a correção mais uma semana. Espero que vocês estejam gostando. Nós estamos esperando a interação de vocês nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Tenho certeza que a Simone passou. Então segue lá a gente, que a gente está postando curiosidade, mapas mentais, muitas coisas interessantes. E a gente também vai estar acompanhando as aulas, então qualquer coisa é só entrar em contato que a gente pode falar durante a aula que a gente vai estar respondendo. Pede um tempinho para a Simone que a gente vai estar lá para responder dúvidas de vocês. O tema dessa semana são os processos de especiação. Questão 1. Pássaros azuis estão representados na ilustração, que também destaca aspectos da biologia e da nomenclatura biológica dessas aves. Considerando a possibilidade de esses animais ocorrerem em condições de simpatria, explique por que constituem entidades biológicas distintas. Então, pessoal, primeiramente a gente tem que discutir o que é essa condição de simpatria, né? Esses animais, como diz o enunciado, eles estão em condição de simpatria. Isso quer dizer que eles se encontram em um mesmo habitat. Mas o que acontece com esses pássaros, com esses 3 pássaros, é que eles estão isolados reprodutivamente por serem aves diferentes. Então, essa seria a resposta da questão 1. Bom, a questão 2 fala que diferentes espécies de peixes herbívoros marinhos do mesmo gênero são encontradas nas regiões tropicais do Oceano Atlântico, tanto na costa do continente americano quanto na costa do continente africano. Após estudos sobre este grupo, foi possível elaborar o diagrama e o quadro a seguir, onde espécies supostamente distintas foram representadas por diferentes letras. Bom, vou explicar essa imagem aqui para vocês. A espécie A e a espécie B, elas seriam o ancestral. Elas estão no continente americano, a espécie A no continente americano, a espécie B no continente africano. A espécie A se alimenta tanto de algas com lâminas flutuantes, que é o 1, quanto de algas incrustadas nos corais, que é o 2. O habitat dessa espécie são recife rochosos e recife de corais, e o período de alimentação é vespertino e noturno, que seria tarde e noite. A espécie B, ela se alimenta só de algas com lâminas flutuantes, seu habitat é apenas o recife rochoso e seu período de alimentação é apenas o vespertino. A espécie C e D, a espécie C se encontra no continente africano e a D no americano. O alimento da espécie C são algas com lâminas flutuantes e algas incrustadas nos corais. O seu habitat são recife rochoso e recife de corais. E o seu período de alimentação é o matutino e vespertino, que seria manhã e tarde. A espécie D se encontra no americano. O seu alimento são algas incrustadas nos corais, no recife rochoso e com período de alimentação matutino. E a espécie E, continente americano, comendo algas incrustadas nos corais, ela se encontra o seu habitat é um recife rochoso e o período de alimentação é o matutino. Bom, a A está falando que, considerando os mecanismos de especiação, como poderia ser explicado o surgimento das espécies C e D a partir de uma espécie ancestral? Bom, a resposta para isso aqui é o isolamento geográfico. As espécies C e D, elas podem ter surgido através do isolamento geográfico. Então, quer dizer que alguma coisa, alguma ação separou elas das espécies A e B, que seriam os ancestrais. Então, teve um isolamento entre elas. Uma população dos ancestrais A e B, elas podem ter sido isoladas desse jeito. Assim, elas teriam sofrido alterações, teriam sofrido mutações o suficiente para serem consideradas outras espécies. E como a gente sabe que elas são outra espécie, essa espécie que antes era A e B e que agora é C e D, por que elas são outra espécie? Bom, porque devido a esse isolamento geográfico e essa mutação, se a gente for colocar as espécies C e D junto com a espécie A e B de novo, elas não vão reproduzir, ou pode até reproduzir, mas não vai gerar prole fértil. Então, se você não tem essa reprodução, não gera uma prole fértil, são espécies diferentes, não são mais a mesma espécie. Ok, vamos para a próxima. Questão B. Das espécies citadas, qual delas mais se assemelha à espécie ancestral?
Bom, a resposta é a espécie E. Se você comparar a espécie E com seus ancestrais, você vai ver que os ancestrais seriam A e B. Você vai ver que eles, principalmente com a espécie B, a espécie A ela divide o mesmo continente, o mesmo alimento, que são algas com lâminas flutuantes, o mesmo habitat, que é o recife rochoso, e a única coisa de diferente é o período de alimentação. Mas, como está perguntando não qual é idêntico, mas qual mais se assemelha, então é a espécie E. A espécie E ela se assemelha mais aos seus ancestrais, que seria a espécie B principalmente. Bom, a questão C está perguntando que tipo de relação ou interação ecológica pode ocorrer entre D e E. E é para justificar a resposta. Bom, a resposta é competição interespecífica. Por quê? A espécie D e E, elas são dividindo o mesmo continente, elas vão disputar pelo mesmo tipo de alimento, que são algas com lâminas flutuantes, elas vão estar no mesmo habitat e elas vão ter o mesmo período de alimentação. Então, vai ter muita competição entre elas vão competir constantemente, a vida delas vai ser competir, basicamente, porque elas estão no mesmo continente, têm o mesmo alimento, o mesmo habitat e o mesmo período de alimentação. A questão 3 está falando que indivíduos de espécies diferentes podem viver em simpatria, ou seja, viver no mesmo lugar ao mesmo tempo, conservando-se como espécies diferentes, pois eles são isolados reprodutivamente, então eles não reproduzem. Indivíduos de duas subespécies da mesma espécie apresentam diferenças genéticas características de cada subespécie, mas não apresentam isolamento reprodutivo. Duas subespécies podem viver em simpatria, mantendo-se como subespécies diferentes? É para justificar a resposta. Bom, a resposta para isso daqui é não. Por quê? Em simpatria, sem um isolamento reprodutivo, ocorreria um fluxo gênico que eliminaria as diferenças genéticas existentes entre as subespécies. Então, elas podem reproduzir porque elas são da mesma espécie. Elas são consideradas subespécies porque elas apresentam características diferentes. Eu posso pegar para vocês exemplo de cachorro. Tem cachorros que têm características diferentes. Você tem um poodle, um pitbull, um pincher, mas eles até conseguem reproduzir. Por isso que elas conseguem reproduzir. Quando não tem esse isolamento reprodutivo, elas vão reproduzir. E quanto mais essas espécies elas reproduzem, e os seus descendentes também vão reproduzir, então essas espécies elas seriam os parentais. Os filhotes dessa espécie seriam a prole F1. Essa prole F1 reproduziria entre si e formaria uma prole F2. Essa prole F2 reproduziria e formaria uma prole F3, e assim por diante. Quanto mais aumentar essa quantidade de prole, F3, F4, F5, ele vai diminuir a variabilidade, vai diminuir essas características que tornam elas diferentes subespécies. Então, a cada nova reprodução vai diminuir a heterozigose, você lembra, seria azãozinho, diminuir a variabilidade entre elas e a homozigose vai aumentar. Por isso que a resposta é não. Por isso que, mesmo quando elas viverem em simpatria sem isolamento reprodutivo, elas não vão se manter mais como subespécies. Questão 4. Uma das hipóteses sobre a origem dos tentilhões atuais existentes nas Ilhas Galápagos supõe que eles descendem de um único tipo de tentilhão ancestral, que emigrou do continente para as ilhas em épocas passadas. O esquema a seguir representa a evolução desses pássaros. Aqui o que a questão disse sobre eles descenderem de eles terem um mesmo descendente ancestral, né? Então, vamos para as alternativas. Com relação ao esquema, A. Escreva o nome do processo que levou o aparecimento de todas as espécies atuais a partir de um ancestral comum. A resposta da A seria a irradiação adaptativa. O que é a irradiação adaptativa? Ela acontece quando um ancestral exclusivo desse grupo deu origem a um grande número de espécies adaptadas a condições de vida muito diferentes. B. Escreva o nome do processo que originou as variações notadas na forma e tamanho dos bicos em diferentes ambientes e ajustados a diferentes tipos de alimentos. Para acontecer, né, essa diferenciação, essa variação
nas formas, tamanhos dos bicos e em diferentes ambientes, precisa de uma mutação que faça ou eles terem bicos maiores ou menores, e que a seleção natural ela atue selecionando o indivíduo mais resistente, o indivíduo mais adaptado àquele ambiente. Então, aqui, mutação e seleção natural. C. Existem dois mecanismos que podem impedir as espécies A e B de se tornarem uma única espécie. Constituem um desses mecanismos. Bem, o que pode acontecer é um isolamento geográfico ou um isolamento reprodutivo. No isolamento geográfico, a separação física e espacial de uma população. No isolamento reprodutivo, ele pode ocorrer, né, por incompatibilidade reprodutiva, quando os indivíduos não se reconhecem como pares por serem indivíduos de populações diferentes. A resposta: isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Então, pessoal, essa foi a correção. Espero que com as nossas respostas vocês consigam criar as suas próprias, né? Nós demos ali um embasamento para vocês nas respostas. Qualquer dúvida, mandem para a gente aqui nos comentários ou pela professora Simone. Nós estamos à disposição para atender vocês e até a semana que vem.